Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao Resposta Bíblica. Aqui você vai encontrar respostas bem interessantes sobre a Bíblia Sagrada. E nós temos hoje, para iniciar esse quadro no nosso Edifica Gospel, uma pergunta bem interessante, que é um tema que desperta curiosidade, que é sobre o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse nos apresenta figuras bem curiosas. E a pergunta de hoje é a seguinte: quem são os 24 anciões de Apocalipse? A referência bíblica está em Apocalipse capítulo 4, verso 4. Vamos ler aí na tela. Diz o seguinte: e ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Bem, para iniciar, para acabar com a dúvida e a curiosidade, eu vou trazer primeiramente a resposta, tá certo? Aí eu vou depois justificar do porquê aquela resposta usando a Bíblia Sagrada. Os 24 anciões representam os salvos tanto do Antigo Testamento quanto os salvos do Novo Testamento. 12 do Antigo Testamento, que são figurados, que estão representados pelas 12 tribos de Israel, e 12 do Novo Testamento, que é a igreja, representado pelos 12 apóstolos do Novo Testamento, os 12 apóstolos de Jesus. Agora que você já sabe a resposta, eu quero lhe trazer o porquê que a Bíblia aponta que os 24 anciões representam tanto Israel no Antigo Testamento como a igreja no Novo Testamento. E vamos para a primeira característica dos 24 anciões, que são a seguinte: quando você lê o capítulo 4 de Apocalipse com calma, você vai observar que os 24 anciões estão assentados sobre tronos, tá certo? Veja o que o Senhor diz lá em uma das 7 cartas endereçada às igrejas de Apocalipse. Veja o que o Senhor diz lá em Apocalipse 3:21. Observe bem. Os 24 anciões estão assentados em tronos. E veja o que o Senhor diz lá em Apocalipse 3:21. Diz o seguinte, vamos ler juntamente, está aí na tela. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, aquela carta à igreja de Laodiceia, que é endereçada a nós como igrejas do Novo Testamento, que são promessas e advertências às igrejas, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uma promessa que o Senhor faz e diz: olha, você como igreja, você vai se assentar em tronos. E uma das características dos 24 anciões é que eles se assentam em trono. Outra característica que os 24 anciões possuem é que eles estão usando vestiduras brancas, estão vestidos de branco. Olha uma das promessas que o Senhor faz à igreja, endereçado a uma igreja e endereçado a cada um de nós. Observe bem. Apocalipse 3:4, vamos ler junto. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Voltem aqui. Ou seja, uma das promessas do Senhor à sua igreja, a nós, igreja do Novo Testamento, é que nós andaremos de branco juntamente com ele. Veja lá Apocalipse 3:5 para reforçar mais ainda esse raciocínio, essa característica que os 24 anciões possuem e que a igreja também possui. Apocalipse 3:5 diz o seguinte:
o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome no livro da vida. Você pode ler depois o final do versículo com calma, tá certo? Ou seja, uma das promessas do Senhor, recapitulando: primeiro, que nós nos assentaremos com Ele no trono. Ou seja, os 24 anciões estão assentados em tronos. Outra promessa do Senhor é que nós andaremos vestidos de branco. E os 24 anciões estão vestidos de branco. Outra característica é a seguinte: que nós receberemos coroas. Olha aí o que Apocalipse 2:10, tá certo? Observe bem, 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Outra promessa que o Senhor faz, olha aí: e dar-te-ei a coroa da vida. Olha, 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, os 24 anciões estão assentados sobre tronos, e o Senhor nos prometeu estar assentados sobre tronos, como eu acabei de ler. Os 24 anciões estão vestidos de branco, e o Senhor promete a mesma coisa à igreja. Outra característica dos 24 anciões é que estão com coroas. E uma das promessas do Senhor à sua igreja é que nós receberemos também uma coroa, tá certo? Observe o seguinte, que no próprio livro de Apocalipse, que você pode ler com calma, existe uma revelação que 24 alude tanto às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos do Cordeiro, tá certo? Apocalipse 21, do 12 ao 14. Vamos ler. Observem o seguinte, antes de nós lermos, que estão muito próximos os versículos, estão no mesmo contexto. Observem bem. Certo? Olhem aí, ó. Apocalipse 21, 12. E tinha grande e alta muralha, 12 portas. Olha a figura das 12, tá certo? 12. E junto às portas, 12 anjos. E sobre ela, nomes escritos, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. 12 aqui, tá certo? Fazendo alusão às 12 tribos de Israel. Observe aqui, vamos passar aqui logo para o 21:13. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Olha agora aqui o 14 diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, 12 representando a Israel e 12 representando a igreja na figura dos 12 apóstolos, tá certo? Observe que nas 12 portas estão o nome das 12 tribos de Israel, e nos 12 fundamentos o nome dos apóstolos, tá certo? Agora nós temos que lembrar o seguinte: Apocalipse 3:12, Jesus prometeu outra coisa bem interessante que tem uma íntima ligação com os 24 anciões. Olha o que Jesus prometeu. Vamos ler. Apocalipse 3:12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Ou seja, existe uma promessa à igreja que o Senhor nos faria coluna no templo de Deus. E o nome dos 12 apóstolos que estão intimamente ligados à igreja estão situados, estão colocadas sobre as colunas de Deus. Tá certo? Outra coisa bem interessante é o seguinte, para nós finalizarmos. Os 24 anciões são um novo grupo de adoradores que adorarão no céu. Por que eu falo isso? Se você pegar todo o Antigo Testamento, você vai ver que lá no Antigo Testamento se fala muito
sobre serafins e querubins, mas em nenhum momento é apresentado a figura dos 24 anciãos, tá certo? E esses 24 anciões, eles são pessoas. Tanto é que se você fazer uma leitura de Apocalipse 5:5, que diz o seguinte: todavia um dos anciões me disse, não chores. Ou seja, os 24 anciões falavam com João. Eles tinham um contato com João. Eles eram pessoas, certo? Eles tiveram esse contato com João. Ou seja, os 24 anciões são uma nova figura de adoradores que adorarão no céu, certo? Eu espero que você tenha compreendido. Se houver mais alguma dúvida, nós podemos fazer um outro vídeo, mas eu acredito que de forma bíblica nós conseguimos responder a esta pergunta. Eu peço desde já o seu like, tá certo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu comentário com alguma dúvida ou com uma nova pergunta. E até o nosso próximo vídeo, querendo Deus.